Oi, gente. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem? Esperamos que sim, viu? Boa noite, a paz. Gostaríamos, de estar pessoalmente com vocês, mas graças a Deus a igreja é viva e para lá de viva e é muita coisa e não dá, né? Não teve jeito da gente se encontrar. Mas a gente vai se organizar para ver se mês de agosto a gente consegue fazer uma reunião presencial, tá bom? Vamos falar de alguns temas aqui de uma forma bem rápida, bem resumida, mas de uma forma bem clara, para que todos entendam, tá? Um posicionamento que a gente precisa e deve tomar, tá bom? Mas primeiro, vamos falar a respeito da semana do evento. E isso é muito importante, tá? Porque quando você entra num ônibus, você precisa saber para onde que ele vai, tá certo? Então, nós como liderança aqui, é claro que abaixo do pastor Sebastião e da pastora Deise, abaixo do bispo Zé Elias, a gente está à frente e a gente queria dar alguns direcionamentos para vocês. Durante a semana do evento, a gente pede para no mínimo uma vez por semana você estar em jejum. Um dia pelo menos, tá? Pode ficar mais vezes? Claro, e eu acho que deve ficar. Tá bom? Mas pelo menos um dia durante a semana. E mais, oração para alcançar vidas, porque é o nosso propósito. O propósito da família Viva é salvar quantos mais, com o maior número possível de vidas. E o nosso foco é vidas. Sim, o que você pode fazer? Pega uma caneta e um papel, porque se você quiser perguntar alguma coisa a respeito do que a gente está passando aqui nesse vídeo, você vai anotar e depois você vai estar falando com a gente, tá bom? No nosso privado ali no WhatsApp. O que o Alex falou aqui a respeito dessa oração, né? Claro, a gente precisa se preparar para o evangelismo, porque fazer evangelismo não é brincadeira. E a gente tem, algumas pessoas aí no grupo, graças a Deus, que pediram para entrar, que amam vidas, que ainda não estiveram conosco na rua, mas que vão estar, em breve, eu creio que nesse fim de semana ou nos próximos. Então, eu quero falar para você que está entrando agora e para você que já está com a gente há algum tempo. Lidar com evangelismo é uma coisa bem séria, tá? Porque a gente é bater de frente mesmo com o inimigo. Então, busca uma vida de santidade, faça o jejum igual o Alex falou, pela tua vida, pelo teu espiritual, sabe? Evite ficar no meio de conversa fiada, porque o diabo, ele usa de pequenas coisas para poder puxar o nosso tapete. Então a gente tem que ter vigilância, porque a gente vai para a rua, a gente ora por pessoas assim muito diferentes. Você não sabe o que você vai encontrar lá, entendeu? A questão espiritual das pessoas, a gente não tem noção de como elas estão e a gente põe a mão nas pessoas. Então, você precisa estar bem, você precisa estar bem preparado para isso. Por que eu tô falando isso? Porque volta e meia alguém fala, pastor, eu tenho uma pessoa assim, quer entrar. Ah, fulano de tal, assim, quer entrar. Joia. Eu não vou proibir ninguém de entrar, porque tem um critério. Se tá dentro do critério, tá participando de um GC, então tá dentro do critério. Agora, se a pessoa... E é da família Viva, né? E é da família Viva, não pode ser de outra denominação. Mas às vezes se a pessoa é uma briguenta dentro de casa, uma mulher que manda no marido, que só a graça de Deus, grita para todo tempo com todo mundo, um homem que não é um provedor dentro de casa, que briga com a mulher o tempo todo, no meio dos irmãos é uma benção, longe é só Deus na causa. Dentro de casa não... Então, fofoca, correr disso, a gente é sempre muito bem orientado quanto a isso. Falar mal da vida dos outros, sai fora em nome de Jesus, tá? Cada um no seu cada um. Estamos no processo, Estamos sendo santificados. Eu e o Alex temos nossos problemas, nós somos normais. Somos normais, mas a gente está no processo. Então, o que eu estou dizendo? Para ter vigilância, que a gente tem vigilância, tá bom? Em nome de Jesus. Então, isso é primordial, orar e jejuar. Amém? Orar pela liderança, tá? Pela liderança, pelo crescimento do grupo de evangelismo, tá bom? É muito importante isso. Cada um de vocês está aqui é fruto de oração, tá? Então ore pela liderança, ore por mim, pela pastora, pelo pastor Sebastião, pela pastora Deise, ore,
pelo bispo Zé Elias, pela pastora Cláudia, porque certamente a gente sofre uma pressão maior, tá bom? Então vamos lá, para alguns passos agora importantes durante o processo de evangelismo, tá bom? Por quê? Como o primeiro ponto, como abordar as pessoas. Você quer abordar uma pessoa, gente, o primeiro ponto é esse. A pessoa tem que te dar liberdade para que você chegue. Lembra lá de Apocalipse 3:21, né? Se abrires a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então tem pessoa que vai estar fechada. Tem pessoa que não quer e não adianta. O próprio Senhor respeita isso. Então nós temos que respeitar. Então, nós temos um limite. Qual que é o nosso limite? Você oferece, a pessoa não aceita, você pode até falar alguma coisa. Poxa, olha, mas tem uma mensagem aí para você. Mas amém, que Deus abençoe sua vida. Ponto. Não é imposição. Gente, em nome de Jesus, não é imposição. Isso aí é trabalho do Espírito Santo. A gente semeia a palavra, a gente ora, a gente busca, mas o trabalho é do Espírito Santo. Se a gente tem liberdade de chegar perto da pessoa e conversar, e orar e falar, glória a Deus. Mas não ultrapasse limites para que não coloque o resto do grupo em situação complicada, Sim. né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu fui cristão, eu estou desviado, eu estou longe, me aborreci. Cita alguma situação desse tipo. Então jamais você vai falar assim, então você tem que voltar. Não. É com amor, é com carinho, é com jeito, é na direção do Senhor. Se o Senhor falar, vai lá, fala de Jesus novamente para essa pessoa, procura saber o que aconteceu, joia. Mas se o Senhor não falar nada, fica quieto, não fala nada também. Amém? Em nome de Jesus. A gente precisa entender isso, tá? Eu coloquei aqui o segundo ponto, evangelismo é oferecer Cristo às pessoas, tá? Estamos numa igreja debaixo de uma cobertura que ama vidas. O bispo Zé Elias, ele ama vidas e ele quer resgatar quantas mais forem possíveis. Tanto é que a gente envia gente aí para todo lugar do mundo, mas é por amor, amém? E não por imposição, não é ganhar no grito, não é assim que a gente trabalha, tá? Então é oferecer, a gente oferece, amém, gente? E entender que ninguém é obrigado, tá? Não é porque é bom para você, a gente tem certeza que vai ser bom para os outros, mas se a pessoa não quer, não insista, em nome de Jesus, tá? Outro ponto que nós colocamos aqui, porque o que acontece? Geralmente nós ficamos todos no mesmo lado da rua, né? E aí um pouco de gente fica numa ponta, um pouco na outra ponta, e aí essas pessoas dão o papelzinho. Aí essas mesmas pessoas que passou na calçada vai passar lá do outro lado, na frente das outras pessoas e da frente das outras do lado de cá. E aí recebe o papel de novo. Então vamos ficar atento a isso agora, tá? Esse evangelismo nós vamos fazer lá na vila. Então lá na vila eu creio que vai estar bem cheio, a gente vai se espalhar. Agora, nos outros que a gente faz na feira, nós vamos estar dando direções para que a gente não venha ficar tudo na mesma calçada, para não ter esse desperdício de material, tá bom? Claro que às vezes a pessoa recebe de um adulto ali e vê uma criança, ela vai estender a mão, vai pegar. Mas em nome de Jesus, fica de olho nisso, tá bom, gente? A gente acabamos de fazer uma compra de material aí, para a glória de Deus. Eu creio que nós vamos ficar aí uns 6 meses sem comprar material, o panfleto, tá? Mas em nome de Jesus é bom a gente ter prudência, né? Vou dar, só se a pessoa pedir, amém, glória a Deus. Se você vê que um irmão ali, uma irmã já deu, só dê se a pessoa quiser, porque às vezes essa aí é mensagem diferente, vou pegar. Amém, gente? Em nome de Jesus, isso aí é benefício para todos nós, tá bom? Porque a gente não recebe oferta de todos, são poucas pessoas que nos ajudam, não são muitas. O evangelismo só ele não recebe ajuda da igreja, tá? São algumas pessoas que nos ajudam, que fazem com que as coisas, que a gente possa ter esse recurso. Então, em nome de Jesus, cuide das placas, cuide das faixas, amém? Em nome de Jesus.
O outro ponto aqui, e é muito importante isso, porque você pode orar pela pessoa? Pode, você pode orar, você tem autoridade em nome de Jesus para poder orar e abençoar a vida das pessoas, mas tem que ter discernimento espiritual. Se a pessoa começar a envergar, chama um pastor, chama um líder, tá? Chama alguém que já está mais tempo no evangelismo para poder estar perto, para poder cobrir, ou até mesmo passe o direcionamento para a pessoa, tá? Para o líder, para o pastor. Por que isso, gente? Porque pode acontecer alguém endemoniar. Pode acontecer da pessoa aceitar Jesus. Então, você vai pegar essa pessoa, vai direcionar para o pastor, para o líder do momento ali, ou para alguém mais antigo, tá? Em nome de Jesus. Por quê? Porque são diversas situações. A gente já pegou casos e mais casos na rua. Então a gente quer preparar vocês para quê? Para que a gente, de fato, a gente chegue lá e cada um sabe o que fazer. Não ficar perdido. O que eu vou fazer agora? Não. Eu vou orar por você, vou abençoar. Se a pessoa tiver um problema maior, tiver uma condição diferente, chame um líder, chame um pastor, em nome de Jesus, para poder as coisas serem resolvidas da melhor forma. Sim, mas essa direção que o Alex está dando, nós vamos usar ela para a vida. Nos evangelismos que nós fazemos normal. O evangelismo de sábado agora, você que vai ficar com placa de oração, ou você que de repente vai dar um panfleto e a pessoa fala, poxa, eu queria uma oração, você vai fazer uma oração com os teus olhos abertos. Isso aí. E você vai fazer uma oração bem branda. Bem branda. Entendeu? Nada de fazer oração profunda, porque nós vamos para a vila. Ali na vila, naquele local onde que vai ser a festa, ali é concentração de muitos demônios, porque tem prostituição ali embaixo, tá? Drogadição, muita bebida. Drogadição. Em dia de sexta-feira, é muita coisa que acontece ali. Então, nós precisamos ter vigilância, porque se você for orar forte e alguém endemoniar, nem me chama, porque a pessoa vai ficar endemoniada, ela não vai aceitar Jesus, porque o demônio não vai deixar e a gente vai arrumar um problemão. Então, tem que saber como orar. E você acaba piorando a situação da pessoa. Por isso, você vai ali e expulsa. A pessoa não tem vida com Deus. Aí ela sai, o que a Bíblia ensina? Que esse espírito ele sai, dá uma volta por lugares áridos, volta para casa que está limpa com 7 piores que ele. Então, em vez de se ajudar, você acaba piorando. Exatamente. Por isso que eu estou falando. Nem me chama. Mas claro que isso não vai acontecer. É o que o Alex falou. Se alguém pediu oração, você ficou insegura, chama a outra pessoa que provavelmente você não vai estar sozinho. Porque não vai ficar ninguém sozinho. Ninguém sozinho, Vai ficar de 2 lá na vila. Jesus, pelo menos. Sempre de 2, um com placa, outro com papelzinho. Ou 2 com papelzinho, mas cada um num lugar diferente. Então vai ser melhor um com placa e um com papel. Porque fica um do lado do outro. Porque não tem como ficar 2 com papel um do lado do outro, né? Porque senão vai ter um desperdício. Não tem necessidade. Então, vamos com placa, um com papel. Isso, vamos fazer dessa forma. E aí, você que está com papel, você viu que a pessoa pediu oração? Quem tiver com placa com você vai ser uma pessoa apta a orar. Tá bom? A gente vai se reunir, o Alex vai falar o horário daqui a pouco, para a gente orar junto. Então vocês se esforçam para chegar na hora certa e aí a gente vai distribuir as pessoas lá para ir de 2 e sempre assim. Uma pessoa com tempo maior de evangelismo, para poder estar auxiliando nessa questão da oração, né, de libertação. No caso aí, se acontecer alguma manifestação, tá bom? Pegar, se possível, a pessoa parou, pediu oração, quer ter contato com a igreja, independente aceitar Jesus, né? Voltar para o Senhor, ou aceitar, ou entregar ali, eu creio que vai ter um momento lá até de batismo. Se a pessoa quiser batizar, vai batizar na hora. Vai ter. Então, gente, pegar os dados dessa pessoa. Anota no celular se a gente estiver longe. Anota no celular. Gente, homem com homem, mulher com mulher. Em nome de Jesus, Isso. tá?
pede a pessoa para repetir a oração. Tá? Muito importante isso. Tem que repetir a oração ali. Oração de confissão. Romanos 10, versículo 9 e 10 fala ali que tem que confessar com a boca. Entendeu? Então, repete a oração. Eu entrego minha vida para Jesus, abro meu coração, escreve meu nome no livro da vida. Isso. Entendeu? Permita, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me conduza por todos os meus dias. A pessoa precisa repetir isso, tá? Em nome de Jesus. Então vamos lá, pegar os dados dessa pessoa, o endereço, se possível, o endereço, tá? Endereço, número de telefone, isso. Tá? E ver um dia, a gente marca um dia para ir atrás da pessoa. Tem diversas pessoas que a gente encaminha para um pastor mais próximo. Isso, a gente diversas pessoas. Por quê? Porque a gente não consegue dar conta. Às vezes a pessoa, poxa, já aconteceu de pessoa de Porto Real aceitar Jesus e a gente direcionar para o bispo lá. Isso. Então isso acontece. E na nossa cidade a mesma coisa. A pessoa é lá do Belmonte. A gente quer dar Voldar que vai assumir a responsabilidade? Não, passa para o pastor de lá. Isso. Amém? Mas é importante pegar os dados e passar para a gente. Amém? Vamos falar de sábado agora. Isso. Sábado é o dia, né? Que a gente está gerando com tanta expectativa. Estamos aí, colocamos aí no grupo o vídeo, colocamos o bannerzinho. Convide as pessoas, divulgue na sua rede social, porque vai ser um evento tremendo de evangelismo. Não vai ser só união, não vai ser só para ajudar, mas não vai ser só comunhão. Mas a gente vai ter uma oportunidade tremenda de levar pessoas que não vão à igreja, levar lá nesse evento para comer. E chega lá, ouve uma palavra, ouve o louvor e as coisas acabam acontecendo. Ai, vai ser muito bom, tô com muita expectativa, gente, muita expectativa. Então, lá só vai ter panfleto e placa, tá? Eu tô pensando em levar uma faixa, talvez eu leve, vamos ver, amém? Porque nós temos 2 faixas, mas são as 2 iguais, então eu devo levar uma faixa também, mas não vai ter... Não vai ter som, porque o som já tem lá, não vai ter cadeira, não vai ter medição aferição de pressão, né? Não vai ter aferição de pressão, lá vai ser só panfleto e as placas. Amém, gente? Em nome de Jesus. E agora é isso, a gente tá... Então, olha aqui, ó, peraí, deixa eu abrir aqui, quem que vai estar conosco, né, no sábado? Vai ser a Laura, a Helena, a Cida, Denise, o Sidney, a Lúcia, que é a esposa dele, o Joel, a Luciene, a Rose, a Solange, Ricardo, a irmã Aparecida e a Sandra, tá? Então, aqui faltou eu e o Alex, né? Então, serão 15 pessoas. Mas os outros podem ir? Pode. Se não quiser participar do evangelismo, não tem problema nenhum, tá? Em nome de Jesus. A gente se organizou para ter 2 equipes. Exatamente. No sábado e no domingo. Exatamente. Tá? Mas não, você pode ir, e deve ir. Na verdade, deve ir. Somos uma família grande. Esperamos estar com todos lá. Isso. Então, essas pessoas que eu falei aqui precisam estar lá. Isso aí. 18h30. Nós vamos orar. Porque, a festa vai começar às 18 horas. Só que é sábado, eu encuquei que era sexta-feira. É sábado. A festa começa às 18 horas. Nós vamos nos encontrar às 18h30 para orar com vocês, para ungir vocês, para dar direcionamento, tá? 18h30, vou explicar onde. Ali na biblioteca, ela é muito grande, mas embaixo dela vai ser o palco, vai ser as outras coisas. A gente vai ficar pro lado da rua principal, ali onde é a Rua da Feira. A gente vai estar ali na direção da barraca da pizza frita, não é isso, irmão? Direção da barraca da pizza frita. Porque são 3 barracas. Eu vou botar o mapa para vocês aí no grupo, tá? Para você ver onde que a gente vai estar. Nós estaremos em frente, na direção da barraca da pizza frita, na calçada, perto da rua. Não era melhor marcar com eles debaixo do 9 de abril ali? Não, vai ter, ali costuma ficar aqueles vendedores ali, irmão. Não, só para encontrar. Não. Então tá. Amém, gente? Na direção da barraca da pizza frita. Amém? Em nome de Jesus. 18h30. Eu peço em nome de Jesus que você esteja lá no horário, tá? Porque Deus
eles sempre dão um direcionamento pra gente, eles sempre dão uma palavra pra gente compartilhar com vocês, e é nessa hora, porque depois que começa não tem como ficar. Não tem como. Aí, quanto tempo que nós vamos ficar? Também não sei. Não sabemos. Então, o que vocês vão fazer? Fica atento no celular. Ah, pastor, a gente não vai poder parar para comer? Vai, claro. Vocês vão parar, vocês vão comer, sabe? Vamos participar da festa, vamos usufruir daquilo que Deus vai fazer ali. Só que vai ter um determinado horário que o Senhor falar conosco lá. Ah, acho que já tá jóia, né? Vamos chamar o pessoal pra gente ir pra lá, pra ficar lá perto. Porque aí a gente junta o material e vamos curtir um pouco. Isso, amém? Isso. Não impede de você estar ali trabalhando também e falar, poxa, eu quero lá comer um churrasquinho, por exemplo. Pode ir, vai. Exatamente. Em nome de Jesus, mas volta depois pro seu posto. Sim. Amém? Em nome de Jesus. Sim. A gente só quer saber onde que está cada um. A gente precisa saber, a gente precisa ter essa informação. Tá? Por quê? Porque o bispo pode chegar perto da gente e falar assim, como é que tá aí? Quem que tá onde? O bispo pode perguntar, ué. E também pra gente reunir depois pra tirar uma foto maneira, quando o pessoal tudo já estiver cheio lá. Eu creio que a gente vai ter uma oportunidade muito grande ali de ter pessoas novas conhecendo o nosso trabalho. Então, gente cada um, pra poder ajudar. Vamos lá com um uniforme bonitinho. Tem mais 2 camisas para entregar, tem algumas aqui em casa já estão prontas, tá? Chegue cedo, em nome de Jesus, pegue sua camisa conosco, tá? Comigo, com a pastora, a gente vai estar junto lá. Vamos levar as camisas, mas importante você chegar no horário. Eu friso isso, por quê? Porque depois que começa, não tem como a gente parar, não tem como a gente compartilhar aquilo que já foi do momento da hora. Amém? Em nome de Jesus. Então, gente, é isso. É isso que a gente tem para compartilhar com vocês. Nem é tanta coisa, vai dar 22 minutos agora. Mas são coisas importantes. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, comigo, com a pastora. A gente pede em nome de Jesus, mulher, conversa com a pastora, homem, trata comigo. Se for assim extrema necessidade, pode conversar com a gente, não tem problema. Mas é para evitar assim um julgamento, sabe, de alguém. A gente evitar, ter prudência, né? Em Provérbios 11 e 12, se eu não me engano, fala a respeito disso, da prudência. Prudência caminha com a sabedoria. Então, mulher trata com mulher, homem trata com homem. Claro que o evangelismo a gente tem mais mulheres, amém? Pode falar comigo? Pode, mas se você puder dar preferência falar com a pastora, fala. Em nome de Jesus, gente, uma outra coisa que eu estou também falando aqui, às vezes você vai estar com papéis, com os papelzinhos, né? Panfleto dando para alguém. E vai chegar alguém lá da igreja, vai falar, ai, que legal, deixa eu dar também. Pode deixar, tá? Jamais você vai falar assim, não pode não, que a pastora Silvana, essa daqui não é de ninguém, é do Senhor. Nós estamos ali como família viva. É isso. Tá bom? E se alguém quiser, deixa eu segurar a placa? Pode. Deixa segurar a placa, tá? Para estar com a gente ali, porque é para evangelizar. Então, nós somos do grupo do evangelismo, só que nós temos uma família que evangeliza, que é a família viva. Então, pode ter muitas pessoas que vai chegar até nós e vai querer estar junto ali fazendo alguma coisa. E vai fazer. Tá? E às vezes vai aproveitar esse momento para queimar no coração dele de entrar no grupo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar então, amor? Vamos orar. Para eles, olhem então. Pai, nós te adoramos, te glorificamos, ó Deus, te exaltamos por esse momento, Pai. Momento onde estamos aqui, Deus, decidindo, resolvendo algumas coisas, direcionando, falando de coisas, Deus, concernentes ao teu reino e à tua vontade. Deus, obrigada por essa equipe maravilhosa que o Senhor tem separado. Pessoas que amam vidas, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que têm o maior prazer em levar a tua palavra, Pai, em levar um abraço, um carinho àqueles que tanto precisam. Eu quero adorar o Senhor pela vida de cada um. Quero pedir mesmo que cada um possa, Pai, estar com o coração mesmo em chamas, ó Deus, querendo mesmo, ansiando pela noite de sábado, Pai, querendo fazer ali a tua vontade, Deus, com plenitude, Deus, e com sabedoria. Que a graça do Senhor repouse sobre cada filho, cada filha. Deus, supra as necessidades deles, ó Deus. Vá de encontro, Deus, a tudo aquilo que eles precisam, Pai, em nome de Jesus. Não permita, Pai, que o inimigo se levante com nenhuma retaliação, Pai.
de hoje para amanhã ou até no sábado, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos, ó Deus, que nós estamos numa batalha e nós cremos, ó Deus, que nós já somos vencedores nessa batalha. Então, peleja as nossas guerras, peleja a guerra dos teus filhos, ó Deus, e a vitória é certa. Eu creio nisso e que eles venham crer também. Coloco cada um nas tuas mãos, Senhor, e te glorifico pela vida de cada um desse grupo, Deus, em nome de Jesus. Mesmo, Pai. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe cada um. Se lembre, não negocie teu chamado. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize, mas com sabedoria, em nome de Jesus. Um forte abraço e até sábado, se Deus quiser. Tá? Se precisar, chama a gente aí. Chama aí. Hein?